Hoje é dia 25 de outubro de 2020. Estamos aqui a 20 quilômetros da cidade de Paracatu, em direção a Guardamó. Essa é uma lavoura de milho. E hoje vamos realizar aqui uma diagnose, visual, para ver os sintomas, de deficiência que ocorre nessa cultura. Estamos chegando aqui na lavoura de milho, É uma plantação com pivô. Tem um reservatório muito grande de água. Nós estamos aqui para a atividade do professor Nilson, da disciplina de Nutrição Mineral de Plantas. E nós vamos fazer a diagnose visual dessa cultura, para ver quais as deficiências nutricionais que acontecem nela, que tem os sintomas visuais, que a gente pode conseguir aqui visualizar nesse plantio. Chegamos aqui, na lavoura. É uma lavoura até de tamanho bem extenso. De início, o que nós podemos visualizar nessa lavoura é que já existe uma deficiência de cálcio, por causa das folhas estão bem arqueadas para trás, Está mostrando já um desbalanço, assim, nutricional, Então, pode notar que tem esse arqueamento, Ó. Bem, ela também tem deficiência de nitrogênio, porque ela apresenta um crescimento reduzido, tem principalmente aqui essa lateral aqui que eu estou aqui da lavoura, a deficiência ela pode ser verificada porque tem uma coloração verde clara, das folhas, Então, assim, nas folhas mais velhas ocorre essa colorização, e inicialmente depois ela pode evoluir para uma clorose, Então esses sintomas iniciam a ponta do limpo, e gradualmente ela se expande em direção à bainha, formando um V, nas folhas que progride para a base, Então as folhas mais velhas da parte inferior se tornam necróticas, Então, conforme a evolução dos sintomas, os casos mais extremos, as folhas podem ficar totalmente cloróticas. Aqui também tem a deficiência de enxofre, nessa planta. Não sei se está dando para visualizar aqui com a minha câmera, mas por quê? Porque por ser um pouco móvel, ela tem uma causa parecida, com a do nitrogênio. Pode causar necrose, e aquele amarelamento, da planta, principalmente nessas folhas mais velhas. Aqui também houve a deficiência de potássio, o manganês e o fósforo também, os três, por causa, resultando em clorose aqui, com listras de pontos amarelados, bronzeados aqui, ó. Ainda bem amarelado e bronzeado. Sendo aqui na marginal entre as nervuras, ó. Essa queda dessas folhas, ela começa nas pontas. Se você pegar aqui, tem um vento forte, ela começa nas pontas. Está dando para visualizar aqui. Ela começa nas pontas, essa deficiência. Depois as margens ela espalha para toda a lâmina da foliar, sendo nas folhas mais velhas, igual está aqui nesse exemplo. Também é visível deficiência aqui de magnésio, viu? Nas primeiras folhas novas, com clorose. Aqui também nessa aqui. Ela não concentra só nas pontas da folha, ela pode chegar até a necrose, por causa dessa deficiência de magnésio. Aqui também podemos falar também que tem deficiência de ferro e manganês, porque como a planta já está apresentando uma necrose internerval nas folhas mais velhas, é um sintoma muito parecido com a deficiência de magnésio. Então ela fica um pouco avermelhada, igual ela está aqui, e com roxo, com lesões intervenais estriadas. Então também podemos falar que tem deficiência de zinco, porque por ser um pouco móvel, o sintoma de deficiência
ele é muito parecido, né, com a deficiência do boro, né? Fica amareladas e brancas, né? Olha pra você ver. Amareladas e brancas, né? Podendo correndo paralelas na nervura, igual tá aqui, né? Bem parecido com o magnésio também, que tá aqui do lado aqui, que é o roxo. Dá uma diferença, né? Porque um é amarelo com branco e o outro é avermelhado e roxo. A margem da ponta e a nervura central permanece verde, bem verdinha. Então esses tons roxos nessa borda da folha, igual está aqui, ela, por ser imóvel, né, o boro, né, no caso, as folhas novas têm uma alteração, né, de pontos brancos, né, igual está aparecendo aqui nessa de cá, ó, tem uns pontos brancos ou meio amarelados, igual está nessa daqui. Né, se confunde um pouco a deficiência do zinco, né, mas tem as listras cerosas, marrons, com clorose para necrose. Do jeito que tá essas plantas. Então, nesse sentido aqui, nós avaliamos já os 10, as 10 deficiências, né? Tanto o nitrogênio quanto o cálcio, no início que eu falei. Depois o enxofre, né? Que ele por ser pouco móvel, né? A causa é muito parecida, né? Com a do nitrogênio, né? Por causa, causando a clorose, né? E o amarelamento, né? Que é detectável nas folhas mais velhas. E passamos depois para o potássio, o manganês e o fósforo, né, onde eu já falei, o magnésio, o ferro e o manganês, né, o zinco, o boro, totalizando aí as 10 deficiências aqui nessa diagnose visual que nós estamos fazendo aqui nessa plantação. É interessante destacar que todas as plantas estão apresentando um tipo aqui de deficiência. Essa aqui, por exemplo, de fósforo, né? Outras, né, com mais amareladas, com deficiência de magnésio, né? Uma deficiência de manganês, né? A folha severamente afetada, né? Ela apresenta tons avermelhados e roxo, né? Lesões intervenais estriadas, né? As folhas ela apresenta uma clorose, né? Intervenal e lesões nas estrias. Aqui nessa diagnose aqui, né, a deficiência de fósforo, né, uma cor verde escura, mas nas folhas mais velhas, né, seguindo os tons roxos nas pontas, né, e margens, né, o colmo também pode ficar roxo. Então aqui está sem necrose. Aqui é um sintoma de cobre, deficiência de cobre, ó. Então existe já um amarelamento nas folhas novas, né? Começa, né, ao longo que começa a desenrolar, depois das pontas ela se curva e mostra necrose. As folhas são amareladas, né, e mostram as faixas semelhantes provocadas pela carência de ferro, né, que as margens elas são necrosadas, né? O colmo é macio e ele se dobra. Aqui já é uma deficiência de potássio, né, porque a clorose já começa nas pontas e nas margens das folhas mais velhas, ó. Seguida de secamento, né, a queima e a dilaceração dos tecidos, ó. As folhas mais novas elas até podem mostrar necrose também internerval, né, típica de falta de ferro, né. Aqui nessa planta existe deficiência de zinco, de boro, né, e de fósforo. Fósforo, né, é porque as folhas verdes da planta é afetada primeiro, né. Depois as margens foliares, as nervuras e os calos apresentam tons roxeados. A deficiência apresenta alteração na coloração até das folhas, né. Tem pouco brilho, né, pode ficar bem rígida, né, e essa coloração roxeada, né. Daqui deu o retardamento na planta. Então aqui, por ser um elemento móvel, né, o fósforo, né, na planta, os sintomas irão aparecer em folhas mais velhas depois. Então aqui o zinco também é pouco móvel, né, os sintomas aparecem nas folhas novas, igual o fósforo, né. Tons roxos, né, na borda da folha e no caule, na parte aqui inferior da planta, né. Então aqui, de certa maneira, a deficiência está começando a ficar severa, né.
Aqui também tem uma deficiência de boro, né, porque aqui no meristema aí nas folhas novas, nessa alteração aí com os pontos um pouquinho brancos, né, que até se confunde aí com o zinco, né, mas tem umas listras bem cerosa, né, mais amarronzada, né, com clorose para necrose. Aqui uma planta também que está com deficiência de cálcio, né, de nitrogênio, tem a deficiência de fósforo, né, que também deficiência de potássio, nitrogênio. É uma planta bastante agredida, né, até com deficiência de magnésio, né, que está podendo seguir aí para necrose, né, por causa que já ocorreu os tons roxos, né, então ela atrapalha aí o crescimento. Aconteceu que também uma deficiência, né, por manganês, né, uma clorose. Elas foram afetadas tanto com tons avermelhados, né, e de roxo, né, as lesões aí intervenais, né, estriadas. Possui aí a deficiência de ferro e manganês, né, por causa que a clorose aí é avermelhada e roxeada, né, nas lesões intervenais estriadas, né. É muito parecido com a deficiência aí de magnésio. Porque a deficiência aí de magnésio, né, elas começam primeiro nas folhas novas, né, e com clorose intervenal espalhadas por toda a área da folha, né. Só que no caso ela concentrou na ponta da folha, né. Então ela praticamente já vai chegar à necrose. Essa planta aqui ela já está apresentando deficiência dos sintomas de zinco, né? Tem várias faixas brancas e amareladas entre a nervura principal e as bordas. Pode seguir para necrose, né, e correr até tons roxos, né? As folhas novas ela vai se desenrolando na região de crescimento, elas são um pouco esbranquiçadas, né, ou de cor amarelo pálido. E com internódios curtos também, ó. Já nessa planta, aqui nós podemos ver aqui que existe uma deficiência de boro, né? As faixas alongadas, né, aquosas, transparentes, né? Elas ficam brancas depois, né, e secas, né? Somente nas folhas novas, o ponto de crescimento ele vai morrer, né? E talvez vai acontecer faixas, né, marrons, né, na cortiça, né, e na base dos grãos quando ela florescer. Essa planta ela está com sintoma de deficiência de magnésio, né, as folhas mais velhas aí, né, elas amarelecem, né, nas margens, e depois entra as nervuras, né, dando um aspecto de estria. Pode vir depois a seguir uma necrose nas regiões cróticas, né, e os sintomas vai progredir aqui para as folhas mais novas, ó. Temos uma planta que já está apresentando, né, visível, né, deficiência de magnésio nas primeiras folhas, né, com clorose internerval espalhadas para toda a área da folha, né, não concentrando somente na folha, né, podendo chegar até a necrose. Aqui também podemos falar que tem deficiência de ferro e manganês, porque a planta apresenta clorose, né, intervenal nas folhas mais velhas também, que é um sintoma parecido com a deficiência de magnésio. Ela apresenta essa clorose, né, meio avermelhada, roxa, né, com lesões intervenais estriadas. Então aquela também apresenta um pouco de crescimento,
Então tem deficiência de nitrogênio também, né? Os talos aí adquirem uma descoloração avermelhada, igual nós estamos vendo. As folhas mais velhas na parte inferior se tornam necróticas, né? Igual tá acontecendo, ó. Os talos adquirem uma descoloração avermelhada. Então acontece a deficiência de enxofre aqui também. Mesmo sendo pouco móvel, né? Ele tem uma causa parecida aí com o nitrogênio, né? De amarelamento, né? Detectável aqui nas folhas mais velhas, ó. Houve aqui também uma deficiência de potássio, né? Manganês e fósforo, né? Resultando em uma clorose, né? As listras, né? Os pontos meio amarelos que tem aqui, né? Bronzeados, né? Sendo na marginal, né? Entre as nervuras. Essa queima das folhas começa nas pontas, nas margens e espalha para a lâmina foliar, né? Sendo nas lâminas mais velhas, ó. Então aqui tem também a deficiência de zinco, né? Que aparece nas folhas novas, né? Com presença aqui de zonas cloróticas, né? Bem amareladas brancas, né? Correndo paralelas, né? Na nervura central, ó. Permanece em verde, né? Os tons roxos, né, aqui na borda e no caule, né, na parte inferior da planta, é quase uma deficiência severa que está acontecendo com essa planta aqui. Então, deficiência de boro também, aqui nas folhas novas, né, essa alteração, né, com pontos brancos, né, ou meio amarelados, se confunde com deficiência de zinco aqui, mas tem listras cerosas, né, meio amarronzadas, né, com clorose para necrose, igual está acontecendo nessa planta. Então essa foi a nossa diagnose, né, visual realizada aqui nessa lavoura. Meu nome é William Júnior do Carmo, sou discente de doutorado do programa de pós-graduação em produção vegetal da Universidade Federal Vale do Jequitinhonha, em Mucuri. E por aqui finalizamos.